Então, voltando para lá para a gente poder voltar a discutir. Repete a microinjeção. Rosa, a microinjeção é o seguinte, a técnica é muito simples. O que vai diferenciar as duas técnicas, né? É eletrofusão junto duas células. Esse embrião ficou grande. Na microinjeção, não. Vamos imaginar que eu peguei um núcleo qualquer aqui, está aqui essa célula com o núcleo. Eu venho e retiro o núcleo. Então, ficou para nós só o núcleo. Aí eu pego esse núcleo agora e vou injetar dentro do óvulo. Eu faço uma microinjeção colocando ele dentro de um óvulo. Literalmente, qual que é a vantagem disso? O embrião vai ter o mesmo tamanho, o embrião vai ter um tamanho normal, uma vez que o óvulo agora tinha um tamanho normal e não foi acrescentado ou acrescido de nenhuma nova célula, tá? O que eu preciso que você entenda nessa discussão? Esse efeito ele é tão melhor do que o anterior, pessoas, que em bovinos, eu já consigo fazer hoje aqui no Brasil a microinjeção com uma taxa de aproveitamento de embrião de 40%. Eu saio de uma taxa de 0,5% e chego agora para uma taxa de 40%. Então, a evolução é muito grande. Eu consegui fazer uma grande retomada desse processo, tá? Então, a microinjeção consiste em você injetar literalmente o núcleo em um óvulo anucleado, tá? Ficou claro, Rosa? Mas qual é o problema do embrião ser grande? O embrião sendo grande, Arthur, ele é difícil ser nidado, né? O que é nidar? Nidar é quando esse embrião vai se fixar lá na parede do útero, né? Ele tem que se fixar nessa parede do útero. Essa célula muito pesada, muito grande, dificultava essa nidação. Então, de cada 100 embrião que colocava lá, meio dava certo. Olha que loucura. Né? No caso já do outro, não. A técnica é bem melhor porque o embrião tem um tamanho normal. Agora, uma pergunta interessante. Por que usar um terceiro indivíduo nesse processo de clonagem? Por quê? Porque quando eu vou lá, retiro o óvulo de um animal, eu estou fazendo uma infusão nesse animal. Né? Então, esse organismo está machucado. Então, para não ter esse tipo de situação, eu coloco num terceiro organismo que não teve nenhuma participação, que eu não fiz nenhuma infusão, que eu não retirei nada, que eu não agredi em nada, tá bom? Ficou claro? O problema, Arthur, é você nidar, né? E você conseguir fixar esse embrião lá no endométrio. Claro? Posso voltar para lá? Um dia eu conversava com uma pessoa aqui em Goiânia, né? Que ele queria vender uma loja dele para comprar a metade de um boi. Gente, você tem noção que o cara queria vender uma loja para comprar a metade de um boi? Aí eu perguntei, quanto custava a metade desse boi, né? A resposta dele foi simples, não, custa R$ 1 milhão. Por que R$ 1 milhão, né? Então, esse boi, ele possivelmente tinha o quê? As características necessárias para uma reprodução, né? Então, o cara ganharia dinheiro com esse boi vendendo dele os seus sêmen, por aí vai. Aí eu te pergunto, um boi desse morre. Prejuízo financeiro a pessoa não vai ter, porque possivelmente tem seguro, esse tipo de investimento é muito alto, né? Agora, compensaria fazer um clone desse animal, uma clonagem reprodutiva, clonar de novo, trazer esses genes de volta para o nosso dia a dia? Nisso que aposta as grandes empresas que trabalham com clonagem, né? Você fazer isso de novo para garantir o quê? Garantir aquele patrimônio genético. É claro que eu fizer isso demais é péssimo para mim, porque eu vou manter uma menor biodiversidade. A redução de biodiversidade é ruim para o ambiente. Mas um animal como esse que é clonado, o ser humano vai estar lá com ele trabalhando o tempo todo. Ele não será inserido novamente na natureza, tá bom? Uma outra clonagem que ganha demais adeptos agora, está ganhando muito adepto, é a clonagem que eu chamo ela de clonagem terapêutica. Clonagem reprodutiva, eu vou produzir o organismo inteiro. Na clonagem reprodutiva terapêutica, opa, foi mal. Deixa eu escrever aqui no nosso blog, tá? Clonagem terapêutica, eu vou produzir tecidos ou órgãos. Então, produzir tecidos ou órgãos, enquanto que na reprodutiva eu produzo o organismo inteiro. Qual que é a vantagem de eu fazer a produção de um organismo ou de um órgão? É como se eu fizesse um banco, é como se eu guardasse um embrião seu, né? Eu vou fazer um novo embrião seu, vou te clonar. Para quê? Para que daqui a alguns anos, sei lá, 10, 20, 30, 40, 60 anos, você precisar de um novo tecido ou de um novo órgão, eu ir lá e produzir um tecido e um órgão com a sua informação genética. Qual que é a vantagem disso? Eu não tenho
chances de ter a famosa rejeição a transplante, porque, gente, é você, né? Ele é seu DNA que está ali envolvido. Como é seu DNA, a chance de você te rejeitar, ela é muito pequena. O que eu faço? Eu pego uma célula sua, retiro uma célula sua, retiro o núcleo dela. Tá aqui na minha mão, só o núcleo. Aí eu pego um óvulo, tá? E vou colocar esse meu núcleo dentro de um óvulo anucleado. Pronto, fiz o embrião. Aí eu deixo esse embrião guardado. Esse embrião é exatamente igual ao meu? Bom, exatamente igual ao meu, ele não é porque o DNA mitocondrial não é o meu, concorda? A não ser que eu tivesse pego um óvulo da minha mãe, aí seria exatamente igual ao meu. Mas o DNA nuclear, ele é igualzinho ao meu. E eu deixo lá quietinho. Ah, se um dia eu precisar de um transplante de um órgão, eu estimulo esse embrião a desenvolver, produzindo o que eu chamo de células-troncos. Aí essa minha célula-tronco, eu faço ela se especializar no órgão ou no tecido que eu quero. Daí eu produzo tecido laboratório, produzo um órgão laboratório e coloco naquela pessoa. Chance de rejeição? Nenhuma, né? Seu material, tá? Deixa eu ver aqui o chat. Qual a participação da impressora 3D? Nossa, Denis, agora começou um trem muito massa, viu, velho? As impressões 3D, elas têm uma vantagem enorme para nós no sentido da nossa engenharia genética. Geralmente, o que eu faço? Eu produzo uma estrutura similar a um órgão, tá? Na verdade, seria mais biotecnologia do que engenharia genética. Na engenharia genética, eu estaria trabalhando com os nossos genes em si, né? Ali, não. Eu estou trabalhando não é com o meu gene em si, mas com a estrutura. Cara, pulmão com 3D, osso com 3D. O pulmão, eu vi só um pedaço dele, né? Um pedaço de alvéolos que poderia se expandir ou não. O que acontece? É uma opção, porque fazer para a gente essa nova célula-tronco, fazer esse novo tecido é muito caro, né? É muito caro você fazer esse tipo de processo. Vai baratear a partir do momento que mais gente começar a fazer. É o caso da empresa coreana que ela se especializou em clonar, não terapeuticamente, mas reprodutivamente, animais de estimação, pet, né? Então você vai lá, tem um pet seu que está morrendo ou morreu, você guarda algumas células, manda para a Coreia produz um bichinho igualzinho ao anterior. Mas veja, igualzinho do ponto de vista genético, não do ponto de vista fenotípico, né? Que a história daquele animal, ele foi vivido pelo anterior, não por aquele novinho, que é um novo filhote que vai crescer, mas ele tem a carga genética. Um comentário interessante a ser feito é a limitação de um gene, né? de um clone. Por que é ruim fazer isso? Por que é ruim fazer um clone? Qual que é a limitação? Vocês viram na biologia, na citologia, o tal do cromossomo. E o cromossomo tem um telômero, que é a parte final dele, que mede a quantidade de reprodução de um ser vivo. Né? Então, uma das funções do meu telômero é medir a taxa de reprodução da minha célula. Eu, como tenho 35 aninhos, um pouquinho mais velho que você, tenho um telômero menor. O que isso quer dizer? Eu já reproduzi demais. Você, como é mais novo que eu, tem um maior. Você vai reproduzir ainda mais. Quando eu faço um clone meu, esse embrião vai nascer com esse telômero um pouco menor. O que isso indica? Isso indica que a minha taxa de reprodução vai ser menor. Então, a minha longevidade ela vai ser encurtada. Né? Tem uma empresa espanhola que já tem uma tecnologia, que já tem um método para poder estender um pouco esse telômero, tá? Então, seria ainda 2 recursos biotecnológicos, né? Você fazer o clone e, além de fazer o clone, mandar para essa empresa para ela poder modificar esse telômero para ele ter uma maior longevidade. A Dolly morreu assim, ela morreu mais cedo, né? Por causa dessa utilização. O que eu faço com essa ideia da célula-tronco? Então, eu tenho que discutir com você isso. O que é uma célula-tronco, como que eu vou usar ela ou não. Células-tronco são células indiferenciadas, ou seja, não especializadas. Elas têm para nós um pequeno grau de especialização. E essa minha célula-tronco, desculpa, deixa eu aqui primeiro para clonagem em plantas, já vou para tronco, foi mal. Clonagem em plantas, o que eu faço? Do mesmo jeito, tá? Do mesmo jeito que eu faço no animal. Eu tenho que produzir uma célula-tronco. Eu tenho que produzir uma célula-tronco. No vegetal, a célula-tronco deles eu chamo de células meristemáticas. Então, lá no ápice da raiz ou no ápice do caule, lembrando que alguns autores chamam o ápice da raiz de subápice, tá?
Então, na pontinha dela, eu tenho células meristemáticas. O que eu faço? Eu retiro as células meristemáticas e eu começo a cultivar essa célula no meu laboratório. Eu cultivo essa célula no meu laboratório para depois produzir a planta como um todo. Tá? Então, isso aqui para mim é biotecnologia e engenharia genética. Deixa eu ir no chat, peraí. O clone nasce com a mesma idade genética que o original. Isso que é o problema, viu, Arthur? Se eu não fizer nenhum tratamento do cromossomo, do telômero, o clone nasce com a idade genética do original. Tá? Porque é como se a cada reprodução minha, eu desgastasse esse meu cromossomo. E esse desgaste é dado lá no telômero. Tá? Mas enquanto isso, enquanto esse indivíduo não morre, ele está pronto para poder garantir o patrimônio genético que eu quero que ele faça isso. Então, como a história do boi que eu te contei, de R$1 milhão, a metade dele, se eu faço um clone desse boi, por mais que ele vá nascer lá com seus 10 anos, seus 12 anos, já uma idade indo para a avançada do boi, ele ainda vai produzir. Ele ainda vai produzir, então ele vai conseguir produzir ali uma taxa de espermatozoide importante para aquela produção que a fazenda se destina, por exemplo. Né? Então eu tenho que fazer esse tratamento de telômero. Tem uma empresa, essa empresa espanhola que eu comentei, ela tem um teste que é o seguinte: você faz um teste para saber qual é a idade que você vai morrer. Você tem lógica nisso? Olha a loucura que os caras promoveram e muita gente entrou na pilha, né? Ele já olhei, viu, Denis? Já olhei. O que acontece? Ele faz com que você vai lá, faz uma cariotipagem, retira células da sua boquinha, fazer a cariotipagem. Ao fazer isso, ele mede. Olha, você vai morrer aos 80 anos. Você vai morrer aos 100 anos. Você vai morrer aos 30 anos. Olha a loucura. Gente, você pode morrer amanhã com Covid-19. Então, assim, o teste é meio viagem, meio situação Frankenstein para mim. Deixa eu ler aqui do Denis. Essa empresa aí, o que eles usam para o telômero durar mais? E se baseia no que faz a célula cancerígena durar. A célula cancerígena ela é um pouco diferente das células normais por dois aspectos, Denis. Aspecto número 1. Quando eu me especializo, né, o que é especializar? Quando eu me diferencio, eu vou montando o meu arcabouço interno da célula. Esse arcabouço interno, o Otávio Lindo comentou, é o que eu chamo de citoesqueleto. Uma célula cancerosa, ela não tem citoesqueleto. E nós temos 3 tipos de célula que eu já te mostro aqui no próximo slide. É a lábil, é a permanente e a estável. Há uma relação entre a duração da vida dela e você ter ou não o arcabouço, você ter ou não o citoesqueleto. Quando você não tem o cito, você reproduz muito rápido. Você reproduz muito, mas muito, muito rápido. Isso é a vantagem da cancerígena em relação à não cancerígena. Vantagem para ela, porque ela se reproduz mais, tá? Porque ela não tem formado esse citoesqueleto. E ela tem um probleminha na enzima que vai desgastar o telômero, né? A telomerase. Então, o que eu faço para poder consertar isso é inibir a ação da telomerase. O que essa empresa faz é isso, baseia na telomerase, que mantém o meu cromossomo com o telômero constante. O telômero constante sendo reproduzido, né, através da telomerase, ele vai reproduzir mais. Então, no câncer, são duas implicações: a ação da telomerase e a ausência do citoesqueleto. Ficou claro? Ficou claro, Arthur? Ficou claro, Denis? De boinha, gente? Entendi? Tá tranquilo? Tá, então olha só. Te mostrei aqui no meu slide aí essa ideia para nós da clonagem planta. Agora, isso aqui é engenharia genética, é biotecnologia, mas olha agora essa nova imagem aí. Opa, nova imagem, feio. Aí. E aí? E essa nova imagem aí, gente? O que é isso? Eu estou fazendo uma reprodução assexual da plantinha, né? Uma estaquia, uma situação de muda, uma alporquia. Quando eu faço uma enxertia, depende do tipo de tratamento. Então, fui lá, tirei uma muda, coloquei essa mudinha para reproduzir. Gente, isso para mim é uma clonagem. Isso é uma clonagem de planta. Essa muda ela vai produzir exatamente igual à planta que eu tirei. Só que vejam a diferença dos dois slides. As duas são biotecnologia. Só que a primeira aqui é engenharia genética, a segunda não. Por que não é? Porque eu não manipulei gene, eu não mexi com essa parte citológica. Eu fui lá, peguei uma plantinha, coloquei em outro lugar. Só isso que eu fiz.
Clarinho? Então, olha só. Eu preciso que você entenda a classificação dessas células-troncos. Para que eu possa usar elas na prova, eu tenho dois tipos de células-troncos. Eu tenho as troncos embrionárias e as troncos adultas. Se você parar para pensar, a gente é muito simples a definição. Embrionária é aquela que eu encontro no embrião. Adulta é aquela que vai até o adulto. Cuidado. Embrionária eu encontro no embrião. A adulta é aquela que vai até o adulto. Deixa eu voltar aqui o slide. O que é para nós um desenvolvimento embrionário? O que eu entendo como nosso desenvolvimento embrionário? Ô, gente, está aqui para nós uma situação interessante. Olha, eu tenho lá o zigoto, depois eu tenho a mórula, depois eu tenho a blástula, depois da blástula eu tenho a gástula, depois da gástula eu tenho a neurula. Depois da neurula vem um processo que eu chamo de organogênese. O que é organogênese? É a formação dos órgãos. Então, a célula-tronco embrionária é aquela que eu encontro do zigoto até a organogênese, ou seja, até a neurula. Lá eu vou encontrar células embrionárias. Essas células embrionárias são dois tipos dela. Eu tenho as totipotentes e as pluripotentes. Aqui vem um probleminha de conceito. Esse conceito é dado pelo Lancer. Quem que é o Lancer? É o Laboratório Nacional de Células-Troncos. A definição é deles, tá? É uma definição mais recente. Definições antigas misturaram isso aqui. Só tinha dois tipos de células-troncos. Hoje eu tenho 5 tipos de células-troncos, tá? Então, essa é a definição mais usual, mais moderna para nós. Onde eu vou ter 2 tipos de células. A embrionária e a adulta. Dentro da embrionária, 2 subdivisões. Dentro da adulta, 3 subdivisões. Então, a célula totipotente é aquela que vai produzir tudo. O que é tudo? Produz o organismo inteiro e produz os anexos embrionários. Então, todo o organismo e os anexos embrionários. Já a pluripotente, ela produz o organismo. Então ela não consegue produzir os anexos embrionários. Tem autores que não diferenciam as duas, tá? Mas vamos diferenciar usando a definição do Lancer. Então, a totipotente é aquela que vai de zigoto até mórula. Zigoto até mórula, totipotente. Cheguei na blástula, eu tenho lá uma divisão. Na blástula tem 2 tipos de células. Olha a imagem que você vê. Na minha blástula tem 2 tipos de célula. As de fora eu chamo de trofloblasto, as de dentro eu chamo de embrioblastos ou massa celular interna. O trofloblasto está responsável pela produção dos anexos embrionários. Já o embrioblasto, que é essa parte da massa interna, vai produzir o organismo. Então, gente, qual seria para nós a principal diferença que há entre a TOT e a pluri? A TOT produz tudo, anexo e organismo. A pluri produz o organismo. A pluri é aquela que eu uso no laboratório. É aquela que eu vou lá, faço a inserção. Lembra da reprodução da clonagem terapêutica que eu te falei aqui agora, no slide anterior? Aquela clonagem terapêutica é baseada na produção de células-troncos. Que célula-tronco eu preciso ter para que haja aquela clonagem? A pluripotente. Por quê? Quando eu pego e furo o embrião que tem totipotente, eu mato o embrião e mato a célula. Quando eu furo o embrião que tem células pluripotentes, ou seja, na blástula, na gástrula, eu mato o embrião, mas não mato a célula. Essa história de eu matar o embrião acabou de surgir para mim um problema ético de você trabalhar com as células-troncos. Qual que é o problema ético? E aí, compensa matar um embrião para poder salvar uma outra vida? E a gente vai entrar naquelas discussões se de fato o embrião, qualquer um deles é vivo ou não. Essa limitação ética fez com que a ciência desenvolvesse uma outra técnica para chegar até isso. Tá? Vou escrever a técnica aqui no nosso chat. Essa técnica que eu uso para poder chegar até esse ponto é chamada de IPS. O que é IPS? É a indução da produção de células-troncos pluripotentes no laboratório. Então, eu pego uma célula já diferenciada, uma célula diferenciada, e coloco isso nela. Eu vou introduzir nela. É introduzida 4 genes, que eu chamo esses genes de genes da indiferenciação. Então, essa célula-tronco, gente, diferenciada, quando recebe esses 4 genes da indiferenciação, ela volta a ser indiferenciada. Quando ela volta a ser indiferenciada, é a mesma coisa que falar para vocês que eu produzi uma célula-tronco pluri
multipotente. Esse tipo de tecnologia eu chamo de IPS. Qual que é a vantagem do IPS? Eu não tenho a morte do embrião, uma vez que eu produzi essa célula-tronco sem passar por embrião. Tá claro? Tá aqui? O Marcelo, a célula totipotente eu não entendi. Ela surge no zigoto e vai até a... Bora. Ah, tá. Obrigado. Lá na bláscula já tem essa pequena diferenciação, tá bom? Aí, gente, nas adultas, eu tenho para nós agora uma situação importante. O feto tem órgãos, porque até a neurula aconteceu nosso desenvolvimento embrionário. Foi quando surgiu uma fase que eu chamo de organogênese. Organogênese e formação de órgãos. Aí surge o feto. Do feto até o adulto, eu tenho células troncos adultas. Isso é um pega de prova. Por quê? Ele vai colocar para você o seguinte: uma célula multipotente é retirada, por exemplo, do cordão umbilical. E aí? Uma célula multipotente é aquela retirada do cordão umbilical. Ao ser retirada do cordão umbilical, ela é uma célula adulta ou embrionária? Na nossa cabecinha, quando a gente está vendo lá dentro do corpo da mãe, eu chamo a atenção e penso que é embrionário. Mas o cordão umbilical só surge no feto. O cordão umbilical surge no feto. Se surgiu no feto, ela é uma célula-tronco adulta. Isso é pega de prova. Dois locais que você vai ver as células-troncos multipotentes. Cordão umbilical e a medula óssea vermelha. Cordão umbilical, medula óssea vermelha, é os dois locais que você vai encontrar células-troncos multipotentes na sua prova. E é bom eu definir a diferença clássica da pluripotente para a multipotente. Então, gente, pluripotente, ela consegue produzir todas as células de todos os tecidos. A pluripotente, ela produz todas as células de todos os tecidos. Enquanto que a multipotente, ela produz todas as células de um tecido. Depois assim um bem grandão aqui, você não confundir, ó, de um tecido. Você percebe que o nome TOT, aliás, o nome pluri e o nome multi, não quer dizer a mesma coisa? O que é um indivíduo multicelular, com várias células, pluricelular, com várias células. Então, multipotente e pluripotente é essa capacidade de produzir tudo, ou de produzir todas, mas tem essa grande limitação, essa grande diferença entre a célula-tronco pluripotente, que produz o organismo inteiro, ou seja, todas as células de todos os tecidos, e aquela que vai produzir para a gente todas as células de um só tecido. Na nossa medula óssea vermelha, o meu MOV ali, a medula óssea vermelha, eu tenho a produção de toda a célula sanguínea, tá? Aí é uma situação bem interessante. Vocês viram a tecnologia agora de transplante de células de medula, né? Eu vou lá, retiro uma amostra da sua medula, vou tirar uma célula multipotente dela e vou colocar numa outra pessoa. Transplante de medula, tá? O que acontece com a gente nessa discussão? Está tendo agora um transplante de medula para combater o HIV. Você pensa, uai, credo, como assim combater o HIV? Alguns indivíduos no mundo nasceram com uma mutação, e essa mutação impossibilita, natural isso, impossibilita que o HIV nide, que o HIV entre, que o HIV faça a famosa adsorção, esse é o nome correto, nos linfócitos T. Aí, gente, o que acontece? Eu pego a célula-tronco desse rapaz que nasceu, dessa mulher que nasceu, mutante, e coloco noutra pessoa, que seja com ele compatível, né? Aí você vai ver isso um pouco mais à frente comigo, que é o famoso histocompatibility, Measure Histocompatibility, ou seja, o sistema de compatibilidade histológica. Se você tiver essa compatibilidade e receber essa medula nova de um novo indivíduo que tem a mutação, o seu sangue terá a mutação. Ao ter essa mutação, você não vai pegar HIV, por exemplo. Tranquilão? Dentro das adultas, eu ainda tenho mais duas, ó, que são as oligopotentes e as monopotentes. Oligo vai produzir algumas células de um só tecido e a monopotente produz uma só de um só tecido. Só para você ter exemplo, tá? Monopotente, células satélites, são células que tem lá no nosso músculo, que faz a regeneração bem lenta dos músculos. Oligopotente, as células mesenquimáticas, que produz tecido adiposo, cartilaginoso
e, por exemplo, o ósseo. Isso para a gente são oligopotentes. Gente, até aqui, tá tranquila a discussão? Dá para ir? Ó, deixa eu fechar o próximo slide e eu volto para vocês, tá? Esse novo slide nosso aqui, eu tenho que mostrar para você a classificação de Bezoar Zero. É aquilo que eu comentei lá quando o Denis me perguntou. A classificação de Bezoar Zero traz 3 tipos de células. Quais são elas? Lábeis, estáveis e permanentes. O que é uma célula lábil? Né? É aquela que tem um curto ciclo de vida, ou seja, ela se reproduz rápido. Se ela vive pouco tempo, eu tenho que produzir ela muito rápido. Tecido epitelial é assim, ele tem um curto ciclo de vida. Tá? Então, eu vou fazer essa produção mais rápida. As estáveis são células que só se reproduzem quando estimuladas. Por exemplo, tecido adiposo, o cartilaginoso, o ósseo. Eu tenho que estimular ele para que ele possa reproduzir. E as permanentes são aquelas que não se reproduzem. Ela é permanente no seu corpo. Você nasceu com ela. Músculo, neurônio. Você não consegue produzir novos neurônios. Você nasceu com ele. Ponto, acabou. Se a gente tiver lesões em nossos tecidos, a lesão do meu tecido tem duas formas clássicas de eu recuperar a lesão de um tecido, que é o nosso mecanismo de reparo. Ou eu faço isso com uma cicatrização, ou eu faço com uma regeneração. O que é a cicatrização? É você, no lugar das células que tinha ali, eu colocar células diferentes e que vão produzir proteínas, ou seja, fibras, né? Como, por exemplo, colágeno. Cicatriz, para a gente é isso. Então, aqui no rosto, tem uma pancada do futebol, abriu aqui o meu rosto, tem 2, 3 pontos, não lembro ao certo aqui. Dá para ver a marca, isso aqui é uma cicatriz. Por quê? Nesse lugar aqui, gente, não tem as células que tinha no passado. Tem agora é fibra, tem agora é colágeno. Eu pergunto, fechou? Fechou. Algum bichinho vai entrar por aqui? Não, não vai. Então, a proteção do meu corpo existe. Só que aqui não haverá a produção, por exemplo, de pelo. Porque eu não tenho célula mais que produz o pelo. Tranquilão? Só que a regeneração, eu vou colocar no lugar células que tinham no lugar anteriormente daquela lesão. É eu colocar para nós lá mitose na cabeça o tempo todo. Ó, vai ter muita mitose, 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 e acabou dando essa regeneração. O que eu quero que você entenda? É questão de provas você mostrar para o seu examinador qual é a função de uma célula-tronco. Para que eu uso a tecnologia da célula-tronco? É simples a resposta. Você vai usar a célula-tronco para quê? Para regenerar tecidos permanentes. Um tecido permanente é aquele que não reproduz. A forma de recuperar ele é só cicatrizando. Quando eu não reproduzo ele, ele não vai fazer a função. Então a pessoa tem uma lesão medular na medula espinhal e de repente parou de mexer as pernas. Por que parou de mexer? Porque o neurônio não está mais lá. O neurônio não está mais lá e eu coloquei o quê? Fibra no lugar. Mas se eu jogar lá uma célula-tronco e esperar que ela produza um novo neurônio, pode voltar a ter essas conexões? Pode. Tá? O Sara Kubitschek em Brasília é pioneiro nesse tipo de trabalho de tentar recuperar lesões permanentes. Lógico que tem uma falha, uma série de particularidades para que isso possa dar certo ou não, tá? Eu vou voltar para vocês para ter tirado dúvidas, tá bom? Aqui. O fígado é o único órgão capaz de se regenerar? Não, Rosa. O fígado ele consegue regenerar muito. Ele tem uma alta taxa de regeneração. Contudo, dependendo da lesão que você faz no seu fígado constantemente, ele não consegue regenerar. Ele vai e cicatriza, tá? Essa cicatrização por dentro, vamos dizer o seguinte, eu não chamo de cicatrização, eu chamo de fibrosação, ou seja, colocar fibras no lugar. A fibrosação mais famosa do fígado é aquela doencinha que a pessoa tem quando bebe demais, lá, ó, a famosa cirrose. Tá? Então, a cirrose hepática é quando o meu fígado não conseguiu mais regenerar aquele tanto de situação que ele acabou sofrendo. Tá claro? Eu consigo regenerar outras partes do meu corpo, sim, tá? A questão é a taxa de regeneração. Tem um estudo agora recente, Rosa, que falou que até o meu neurônio consegue regenerar, só que a taxa de regeneração é muito lenta, muito baixa. O músculo regenera muito lento, muito baixo, tá?
Coração regenera? Até agora não, aí não. Tá? O coração nosso, a gente tem que ter cuidado. Uma vez seu coraçãozinho lesado, filho, ó, é para sempre. Turma, sei que eu falei demais, falei tudo. Eu não entrei em exercícios hoje, porque essa aula eu dividi ela em 2 momentos, em 2 encontros, tá? Esse encontro do dia 4, do nosso próximo encontro lá do dia 18, tá? Aí lá no dia 18, o que eu vou fazer? Eu vou terminar essa aula, ela é um pouquinho pesada de conteúdo, pelo fato de estar desde 2009 caindo todo ano, ela cai na sua prova. Lá eu termino, aí vou entrar nos exercícios. Se você quiser já ir fazendo o exercício, eu coloquei um pouquinho a mais, porque a gente vai trabalhar em duas aulas lá, lá tem 25 exercícios para você. Se quiser já ir fazendo ele, e me pedir pelo meu WhatsApp que está lá no nosso grupo, você fica à vontade, tá? Fique à vontade. Se quiser esperar também, a gente vai fazer isso junto, eu vou usar a lista mesmo no nosso segundo encontro, lá na nossa segunda aula. Turma, em termos de conteúdo, aula de hoje, tá tranquilo? Nós fomos começamos com a ideia da diferenciação de biotecnol e engenharia genética e paramos aqui nas células troncos, tá? Na aula que vem eu vou entrar na famosa tecnologia do DNA recombinante, tá? Aí eu vou para engenharia genética em si. Claro, aula de hoje, sossegado. Temos alguma dúvida? Eu tenho só um minutinho aí, tá? Me aproveita agora que eu não vou passar conteúdo novo, não. Fechou? Tá? Se já fechou, se ninguém tem dúvida quanto a isso, eu vou me desligar aqui para que os meninos possam colocar depois para você de novo, tá? Depois pega aqui, gente, ó, pega o que eu escrevi aqui no nosso chat, que é uma forma de complementar o nosso encontro. Beijo, beijo, até no nosso próximo encontro. Aí, pensou.